Lembra daquela manhã, de sábado, o cheiro de café, o sol entrando pela janela e você, com os olhos grudados na TV. Aquele era o nosso templo, nosso ritual sagrado. Era ali que a magia acontecia. He-Man, Thundercats, She-Ra, Caverna do Dragão. Eles não eram apenas desenhos. Eram nossos amigos, nossos mentores. Eram a prova de que o bem sempre vencia. Mas e se eu te dissesse que tudo isso, toda essa magia, quase foi apagada para sempre? Em um único dia, uma decisão quase silenciou a voz dos nossos heróis. Se você também sente falta daquela época, se inscreva no canal, porque hoje vamos viajar no tempo juntos e descobrir o dia em que nossos heróis quase desapareceram. Era o final dos anos 80, o mundo estava mudando rápido. A Guerra Fria estava no fim. A tecnologia começava a dar seus primeiros passos para o que conhecemos hoje. E a televisão era a rainha. Para nós, crianças, ela era uma janela para universos fantásticos. Quem não correu pelo quintal, gritando pelos poderes de Grayskull? Quem não fingiu que a régua da escola era a espada justiceira gritando Thundercats? Esses desenhos eram mais do que entretenimento. Eles nos ensinavam sobre coragem, amizade, sobre lutar pelo que é certo. O mestre dos magos, com seus enigmas, nos ensinava a pensar fora da caixa. Lion-O, aprendendo a ser um líder, nos mostrava que crescer é difícil, mas necessário. E a She-Ra, uma princesa guerreira, que provava que a força não tem gênero. Ela era um ícone de poder e compaixão para meninas e meninos. Mas por trás das telas, uma guerra diferente estava sendo travada. Uma guerra de ideais, de dinheiro e de percepção pública. Um grupo de pais e psicólogos, com boas intenções, começou a levantar uma bandeira vermelha. Eles olhavam para He-Man e não viam um herói. Viam um comercial de 30 minutos. E, tecnicamente, eles não estavam errados. A maioria desses desenhos estava diretamente ligada a uma linha de brinquedos. A Mattel, com os Mestres do Universo, e a Kenner, com os Thundercats, criaram impérios. A lógica era simples. A criança assiste ao desenho, se apaixona pelo personagem e depois implora aos pais pelo boneco. Esse modelo de negócio, hoje tão comum, era revolucionário e polêmico na época. Surgiu um movimento poderoso liderado por ativistas como Peggy Sheran, fundadora da Action for Children's Television. Eles argumentavam que esses programas estavam explorando a ingenuidade das crianças, transformando a programação infantil num grande catálogo de brinquedos. A pressão sobre as emissoras e os órgãos reguladores, como o FCC nos Estados Unidos, cresceu de forma avassaladora. O debate era acalorado. De um lado, os pais preocupados com o consumismo desenfreado. Do outro, os estúdios e fabricantes de brinquedos defendendo a liberdade de criação e o mercado. E no meio, estávamos nós, as crianças, alheios a tudo isso, apenas querendo saber qual seria a próxima aventura em Eternia ou no Terceiro Mundo. O clímax dessa batalha chegou no final da década. Leis foram propostas, regulamentações foram escritas. O objetivo era claro: limitar ou até proibir programas de TV baseados em linhas de brinquedos existentes. Imagine o cenário. Se essa lei passasse com força total, a programação que conhecíamos e amávamos mudaria da noite para o dia. Os executivos de TV, com medo de multas e processos, começaram a recuar. Projetos foram engavetados, novas temporadas canceladas. O fluxo de criatividade que nos deu tantos personagens icônicos começou a secar. Foi um efeito dominó silencioso. A produção de He-Man e os Mestres do Universo já havia terminado em 1985, mas seu legado e o modelo que ele criou estavam sob ataque direto. Thundercats, que durou até 1989, sentiu o impacto em suas fases finais. Outros desenhos que estavam em desenvolvimento, heróis que nunca chegamos a conhecer, simplesmente deixaram de existir antes mesmo de serem desenhados. O medo da regulamentação criou um vácuo. As emissoras passaram a preferir conteúdos mais seguros, educativos, sem vínculos comerciais tão óbvios. A magia estava ameaçada. O portal para Eternia estava se fechando. A Toca dos Gatos corria o risco de ficar em silêncio. Para nós, que vivíamos aquelas histórias, a ideia era impensável. Como assim?
O esqueleto poderia vencer? Não na tela, mas nos corredores de um escritório em Washington? Como assim? Mamá poderia triunfar. Não com feitiçaria, mas com uma canetada numa lei. Parecia o fim de uma era. E de certa forma, foi o início dos anos 90. Trouxe uma nova onda de animações, com estilos e temas diferentes. Alguns argumentam que a qualidade caiu, que a ousadia se foi. Outros dizem que a indústria apenas se adaptou, encontrou novas formas de contar histórias. Mas uma coisa é certa. Aquele universo vibrante e interligado dos heróis de ação dos anos 80 sofreu um golpe quase fatal. Mas então, por que eles não desapareceram completamente? Por que ainda hoje estamos falando sobre eles? A resposta está em nós, em você, na memória afetiva que esses personagens criaram. A lei, conhecida como Children's Television Act, foi de fato implementada em 1990. Ela exigia que as emissoras transmitissem uma quantidade mínima de programação educacional e informativa. Ela também colocou limites na publicidade durante os programas infantis. No entanto, ela não proibiu completamente os desenhos baseados em brinquedos. A indústria aprendeu a navegar nas novas regras, mas o estrago, ou a mudança, já estava feito. O modelo de negócio agressivo dos anos 80 foi domado. A Era de Ouro, como a conhecíamos, havia terminado. Os heróis não foram apagados, mas foram forçados a se retirar para o reino da nostalgia. Seus programas originais pararam de ser produzidos em massa. Eles sobreviveram em reprises, em fitas velocidade de hemossedimentação gastas e, o mais importante, em nossas mentes e corações. Eles se tornaram lendas. Mitos de uma infância que parecia mais simples, mais mágica. A tentativa de apaga-los, na verdade, só os tornou mais fortes em nossa memória. Porque quando algo que amamos é ameaçado, nós o valorizamos ainda mais. Cada boneco guardado no sótão, cada episódio que revemos hoje em dia, é um ato de resistência. É a nossa forma de dizer, não, vocês não conseguiram. A magia ainda está aqui. Hoje, vemos o renascimento desses heróis. Novos desenhos, filmes, quadrinhos. Por quê? Porque a nossa geração, aquela que cresceu com eles, agora está no comando. Somos os roteiristas, os diretores, os produtores e somos os pais, mostrando aos nossos filhos os heróis que nos formaram. A semente plantada nos anos 80, que quase foi arrancada, finalmente floresceu de novo. A nostalgia não é apenas olhar para trás, é trazer o melhor do passado para iluminar o presente. Aquele dia, aquela decisão não destruiu nossos heróis, apenas os transformou em lendas. Provou que o impacto deles ia muito além da venda de um boneco. Eles moldaram uma geração, nos deram um código de honra, uma bússola moral disfarçada de aventura espacial e fantasia. E isso, nenhuma lei, nenhuma regulamentação jamais poderá apagar. A voz deles ecoa até hoje, não das telas da TV de tubo, mas de dentro de nós. O que você sentiu ao ouvir essa história? Aquele arrepio de lembrar da sua infância? Essa é a força dos nossos heróis. Eles vivem em nós. E se você quer que essa chama continue acesa, que mais pessoas se lembrem e descubram essa magia, faça parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, porque enquanto houver um de nós para contar suas histórias, os heróis dos anos 80 jamais desaparecerão. Obrigado por assistir.